Agradecendo a todo mundo que está, suponho que, ou em casa, ou na administradora, ou no seu escritório, onde quer que estejam, acompanhando o Papo Condominial ao vivo Ceará, edição 2026, que neste momento dará continuidade sobre outro aspecto ao qual devemos olhar com toda a atenção que pudermos, dado a importância e também a frequência. Que ora, ou a mulher vem passando, ou o idoso vem passando, ou a criança vem passando, ou os animais vêm passando. Então, nós convidamos uma juíza para tratar do tema violência doméstica. Como o síndico deve proceder? Quais são as identificações dos sinais, além de responsabilidades, e ainda como acionar as autoridades. É com muita honra e alegria que o Papo Condominial Ceará recebe neste momento, e eu solicito palmas calorosas para a ilustríssima senhora juíza de direito Débora Guarines. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Posso ficar aqui? Fique à vontade. Eu fiquei muito feliz com o convite de comparecer ao Papo Condominial. Muito obrigada por me convidarem, por me receberem. E eu, antes de começar, gostaria de fazer uns combinados. Fica muito mais interessante se, ao longo da minha fala, quem for tendo pergunta, levanta a mão e alguém do evento já ajuda, porque, às vezes, passa a dúvida, a pessoa não pergunta e depois esquece. E também uma outra coisa que fica muito legal eu vou pedir para vocês, vou pedir para o evento compartilhar esses slides. Eu fiz esses slides especialmente para os síndicos. Porque vocês vão ver que são slides que não tem foto de vítima machucada, não tem foto, tem nada lilás, não tem laço, não tem nenhuma referência feminina. E eu fiz isso na esperança de que o síndico sinta a vontade de mandar isso, inclusive se você desconfiar que tem uma vítima de violência doméstica no seu condomínio, você posta lá no grupo do seu condomínio e fala que foi um slide de uma palestra legal que assistiu hoje. Pode ser assim? Mandem para todos os síndicos do Brasil inteiro. A parte da lei fala da lei do Ceará, mas a gente tem a lei em vários estados aqui do Brasil. Então, vamos lá. Deixa eu só entender aqui. Pronto, a gente vai falar especialmente do papel dos síndicos, mas antes eu queria trazer para vocês uma parte, assim, de estatística, né? Pelo que a gente tem de estatística oficial no nosso país, a cada 2 minutos, 2, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. Então, não é que a cada 2 minutos uma mulher é vítima de um crime, de um furto, um roubo, não é. Ela é vítima de violência no lugar que ela devia estar mais segura, que é dentro da casa dela. E essa violência, muitas vezes, cometida por pessoas que ela mais confia, que são filhos, pais, parceiros íntimos. Então, a gente está falando de uma realidade que está na presença de todo mundo aqui. Todo mundo
mundo aqui ou conhece alguém, ou ouviu falar, ou ouviu na TV, alguma referência a uma mulher vítima de violência doméstica. Olha só a diferença entre os casos registrados e os casos que a gente imagina que tem subnotificação. Quando a vítima é menor de 18 anos, a gente só tem registrado no Brasil, por ano, 45 mil casos. Os órgãos de segurança pública estimam que o número verdadeiro deveria ser 135 mil. Então, a gente tem uma subnotificação considerável. Principalmente, esse número é ainda maior se a vítima é dos 0 aos 5 aninhos. Porque algumas vítimas aí, nessa fase são não verbais, e aí é que a gente não tem uma subnotificação grande mesmo. Quando a vítima tem entre 18 e 59 anos, hoje a gente tem 320 mil casos por ano. 320 mil. Mas o número mesmo que as estatísticas indicam é de quase 1 milhão de casos não notificados. Ou seja, se a gente somasse o que a gente acha que não está sendo notificado com o notificado, a gente passaria de 1 milhão e 200 mil casos no nosso país com a vítima nessa faixa etária. E quando a gente tem vítimas acima de 60 anos, há uma notificação anual de 28 mil casos de violência doméstica. A gente imagina que, sem exagero nenhum, existe uma subnotificação em torno de 85 mil casos. Então, na verdade, esse universo de 28 mil mulheres idosas sofrendo violência, ele é muito maior, ele deve superar os 100 mil casos no nosso país. Então, por essa estatística, a gente já percebe que a gente está num país violento, né? E um país violento dentro de casa, violento nas relações íntimas de afeto. Por isso que é importante os síndicos falarem sobre isso, conversarem, porque os senhores e senhoras podem perceber e ajudar a salvar vidas, literalmente, porque a violência doméstica, ela é uma violência que, se ela não for rompida, ela caminha para um desfecho letal. E todo mundo sabe disso, não estou exagerando. O desfecho letal dificilmente é a primeira ação violenta. Normalmente, ele é antecedido de outros sinais. Por isso que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele classifica o feminicídio como um crime prevenível e evitável. Ok? Vamos lá. É tipo, quando a gente estuda vitimologia, né? É tipo, por exemplo, o crime de trânsito, né? O acidente fatal no trânsito. Ele é prevenível e evitável. O que é que o Brasil precisou fazer? Ter um Código Nacional de Trânsito, determinar o uso de cinto de segurança, ter educação para o trânsito nas escolas, fazer da educação do trânsito uma coisa do dia a dia. É nesse sentido que o enfrentamento à violência doméstica está caminhando. Vamos falar sobre isso, vamos levar para os jovens, vamos discutir, vamos tirar dúvida. É todo mundo contra esse problema. Bom, a violência é considerada violência doméstica. O que é considerado violência doméstica? É qualquer ato que cause na vítima um sofrimento físico, psicológico, sexual, patrimonial ou moral. E esse sofrimento vai ser considerado violência doméstica se ele acontecer, número 1, no ambiente doméstico. Então, se a agressão aconteceu no lugar onde a vítima mora, onde é a casa dela, e foi praticada contra a mulher, em razão de ela ser mulher, em razão dos estereótipos de gênero que a gente atribui naturalmente, culturalmente, ao que seria o papel da mulher, a gente está diante de uma violência doméstica. Mas existem outros 2 tipos de violência que também é doméstica, olha só. Se a violência for cometida por uma pessoa da família dessa mulher,
ela pode até nem morar na mesma casa, mas um familiar comete a violência. Os casos que a gente encontra são muito recorrentes, no sentido de que, às vezes, a vítima mora na casa dela e o filho, ou por abuso de álcool, ou por abuso de entorpecente, vai na casa da mãe idosa exigir dinheiro para ele suportar o vício, ou coisa semelhante, e agride essa mãe. Aí muita gente tem dúvida, mas é violência doméstica? Ele nem mora lá? É violência doméstica, sim, porque eles fazem parte da mesma família. Então, no ambiente familiar, não quer dizer a casa física, mas se essa violência acontecer, também é considerada violência doméstica. E, por fim, a relação íntima de afeto. Não é da família, não mora na mesma casa, mas é um ex-parceiro amoroso. E aqui, gente, basta ser uma relação de afeto. Não precisa ter sido casado, não precisa ter morado junto. A gente tem violência em relações atuais e relações que já acabaram, e mesmo que essas relações tenham sido só namoro. Lamentavelmente, mesmo na fase do namoro, a gente tem situações em que o agressor comete a violência. Até aqui tudo bem? Então, se for uma pessoa que mora na mesma casa, é violência doméstica? Se for uma pessoa que é da mesma família, não mora junto, mas é da mesma família, é violência doméstica? Também. E se for uma relação íntima de afeto atual ou que já acabou, também. Uma coisa que é muito importante para a gente lembrar, as pessoas falam muito assim, o homem é autor da violência doméstica. Mas aqui eu preciso dizer para vocês que o que a violência doméstica protege é a pessoa que sofreu a violência. Essa pessoa, para os fins de proteção da Lei Maria da Penha, é a mulher. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o homem não pode sofrer uma violência dentro de casa? Pode, pode sim. E essa violência é importante, é crime do mesmo jeito. Mas a Lei Maria da Penha, ela protege, digamos assim, de forma especial a mulher, porque o que a gente tem de evidência, que a gente faz ciência, faz pesquisa, faz lei, é baseado em evidência. O que a gente tem de evidência é que vários estereótipos de gênero da nossa cultura acabam sendo o motivo dessa violência. Então, a gente tem que pensar nisso. Que o que a gente pensa primeiro é na vítima. Porque quem causa a violência, acreditem, senhoras e senhores, pode ser homem e pode ser mulher. A pessoa que comete a violência nem sempre é um homem. A gente tem hipóteses de filhas, mulheres, noras, sogras, mulheres cometendo violência doméstica contra outras mulheres, lamentavelmente. Então, a gente precisa pensar nisso também, que nem sempre é um homem agressor. Você pode estar diante de uma situação em que você tem lá no seu condomínio uma adolescente de 12, 13 anos, e ela está sendo vítima de maus tratos pela pessoa que deveria cuidar dela, que é a tutora ou a mãe. E essa outra pessoa, a agressora, não é homem. Então, vamos ficar atento também, porque a lei que determina que essas comunicações sejam feitas protegem especialmente pessoas super vulneráveis, que são idosos e menores de 18 anos. Opa, errei. Aí, quais são os tipos da violência que estão previstas na Lei Maria da Penha? A violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e a violência vicária. A violência vicária entrou na lei agora tem uns 15 dias. O que é essa violência? É a violência praticada contra os filhos daquela ex-companheira, de modo a atingi-la. Eu vou contar um exemplo que aconteceu antes da lei existir e que eu fiquei assim, bem impressionada. Eu sou juíza da violência doméstica de Caucaia. E lá em Caucaia, uma vítima chegou pedindo medida protetiva. Olha a violência que ela narra. Ela não vivia mais com o agressor.
o agressor não tratava ela mal, ele não era violento nem desrespeitoso. Mas ele tinha direito de visita do filho em comum. E toda vida que esse menino voltava, o menino tinha só 5, 6 aninhos. Ele vinha cheirando a bebida alcoólica e a cigarro. E sempre que ele voltava, ela dizia: "Você almoçou? Não, mãe. Você jantou? Não, mãe. Você tomou água hoje? Não, meu pai fez um churrasco com os amigos dele, eu fiquei por lá." E ela passou a perceber isso, que o menino era mal cuidado na visita e aquilo a abalava, aquilo deixava ela, digamos assim, perturbada. Era um sofrimento para ela. E aí ela fez amizade com o pessoal do condomínio, do ex-marido, umas vizinhas, mulheres, e começou a dizer: olha meu filho, eu não posso estar aí, a gente é separado, mas ele fica na piscina do prédio, ele fica na churrasqueira. E aí essas outras mães passaram a ter esse cuidado com o garoto, a dizer: fulano, seu filho nem almoçou, vou dar o almoço dele. Fulano, seu filho está aqui na piscina, eu vou passar protetor solar nele. E aí ela ficou se sentindo mais segura. Mas vocês percebem? Era uma forma de atingir a mãe, não zelando pelo bem-estar, pela alimentação, pelos cuidados do filho. Agora, isso pode ser reconhecido como uma forma de violência doméstica também. Os dados mostram que a violência acontece num ciclo, né? O ciclo começa com uma fase de tensão, evolui para uma explosão e ele termina sempre com o desfecho grave, e aí ele recomeça após uma fase de paz. Viver nesse ciclo é como viver numa montanha-russa. O senhor quer perguntar? É que o senhor ficou em pé, eu não estou conseguindo ouvi-lo daqui. Só um minutinho, que eu vou pedir ajuda aqui à Cássia. Ah, não? Desculpa. Esse ciclo, ele demonstra ter impactos muito graves na saúde física e mental de todas as pessoas da família, não só na saúde física e mental da pessoa que é a principal prejudicada, digamos assim. Já existem estudos que dizem que filhos que não sofrem violência doméstica, mas veem a mãe sofrer, eles têm predisposição a desenvolver os mesmos sintomas de uma pessoa que é vítima de violência psicológica. Ansiedade, depressão, medo, terror noturno, palpitação. E veja, por testemunhar a violência. Então, a gente está falando de uma coisa que acontece a cada 2 minutos no nosso país e que nossas crianças e adolescentes estão vendo. O que isso está fazendo com essas crianças e adolescentes, né? Está entrando na formação deles. Há consequências para toda a família e também a gente tem estatística que diz que uma vez que a mulher reconhece que o que aconteceu com ela foi violento, é que ela tem condição de impedir que isso se repita. Na hora que ela reconhece, que alguém diz para ela: olha, isso daí, rapaz, isso daí é sério. E porque às vezes a violência veio da casa onde ela cresceu, o pai cometeu, o avô cometeu. E aí para ela é uma coisa tão naturalizada que ela não se dá conta. E aí quando um olhar de fora chega e vamos dizer assim, descortina aquela situação para essa moça, para essa mulher, é que ela consegue se posicionar e dizer: a partir de agora eu não vou aceitar tal comportamento. E aí ela quebra o vício, quebra o ciclo vicioso e evita o desfecho fatal. O trabalho de todos nós é evitar o desfecho fatal. Todo dia que eu vou para o Juizado da Violência Doméstica de Caucaia, eu vou para lá salvar vidas. Mas ele só fez uma ameaça. E é aí que entra a juíza chamar para bater um papinho com ele e dizer: olha, aqui na violência doméstica, quando o cara ameaça de matar, a gente acredita. O senhor agora vai ser acompanhado pela polícia. O senhor não faça mais isso com ela, não. Então, assim, nenhuma violência é pequena demais para ser minimizada. Tudo importa. Não é que a gente vai levar
tudo a ferro e fogo, mas a gente vai levar a informação para as vítimas, né, para as pessoas. Como é que funciona o ciclo da violência? São as fases que se repetem em um ciclo contínuo e porque elas se repetem, elas dificultam que a vítima rompa a situação de violência. Estatisticamente, a gente tem que esse ciclo gira. Mas isso é estatística, tá, gente? Pode ser assim em uma ou outra família e pode ter casos diferentes. Mas mais ou menos de 30 a 90 dias, a gente percebe que está se repetindo uma das fases do ciclo. A primeira fase é a fase que a gente chama de tensão. O que é o tensionamento? Nessa fase, existe um aumento da tensão. A pessoa que comete a violência está irritada, ela comete atitudes de intimidação, microagressões. Um xingamento, uma palavra, um tom, perde a paciência. Não chega a ser um ato de explosão ainda, mas a vítima vai percebendo, fulano não gostou que eu fui na igreja. Essa semana eu não vou. Fulano não gostou que eu fui na casa da minha mãe. Para de ir na casa da mãe. Fulano não gostou que eu usei um batom vermelho. Eu sei que parece pequeno para vocês, mas vocês acreditam que eu tenho histórico mesmo de vítima dizer que a causa da violência foi um batom vermelho. Ai, vou jogar fora o batom. Ou então o fulano não gostou, jogou fora o batom, ela foi e reclamou. Por que você jogou fora meu batom? E aí isso foi o suficiente para a fase 2. Na fase 1, a vítima sempre tenta acalmar o agressor e ela vive num estado de alerta constante. Essa vítima tem medo da porta bater, ela tem medo da campainha tocar, ela tem medo dele estar dormindo e o telefone tocar e ele acordar de mau humor e gritar com ela. É uma fase que a gente chama assim de tensionamento. Essa tensão vai crescendo, crescendo, crescendo e aí ela vai para a fase 2, que é a explosão. Na fase 2, a gente tem a agressão mesmo, que pode ser verbal, pode ser física, pode ser sexual, pode ser psicológica. E essa explosão, ela é intensa. É nesse momento que a gente está diante de um maior perigo, porque é na fase da explosão que ocorrem as lesões graves e os feminicídios. Na fase da explosão, o que a gente percebe é que a vítima, ela é um momento em que ela, ao se dar conta do risco que ela está correndo, ela pode tomar decisões importantes. O que é que a vitimologia explica para a gente? Quais são as principais decisões que a vítima toma nesse momento? Se afastar, recorrer à casa da mãe, da vizinha, procurar o síndico do condomínio, ligar para a polícia, se for uma coisa que ela disse, agora ele me mata. Ela pega o telefone e liga para o 190. A fase da explosão é uma fase que é terrível, porque é o ato violento em si, mas também é uma fase que, quando chega, dá uma oportunidade para a vítima repensar e se dar conta de que aquilo ali não pode permanecer, de que aquilo ali é muito grave. E o que acontece? Se a vítima, na explosão, toma uma decisão, denuncia, sai de perto, se afasta, durante um tempo depois, o ciclo da violência pode caminhar para uma fase que a gente chama fase da lua de mel, que é uma fase de arrependimento aparente, promessas de mudança, presentes e carinho. Nessa fase, a pessoa que cometeu a violência, gente, eu pus aparente, porque em alguns casos é aparente, mas tem algumas pessoas que elas se arrependem mesmo. Se o problema é que a pessoa bebia, não vou beber mais. Se o problema é que a pessoa não trabalhava, vou procurar trabalho. O que vocês imaginarem que a pessoa que cometeu a violência pudesse fazer para conseguir o perdão da que sofreu a violência, é feito, e é feito mesmo. Porque, gente, a violência doméstica, ela não é uma violência causada da mesma natureza que um agressor, que é de uma quadrilha especializada em assaltar banco. É uma pessoa que muitas vezes não é violento com mais ninguém, só em casa.
Ele não foi violento nunca na vida, nunca teve uma multa de trânsito. Então, a gente tem que olhar com esses olhos de que aquela família pode querer voltar a viver junta. E aí, a gente também não pode ter crítica para quem passa pela lua de mel e recomeça. A gente só tem que ter acolhimento, não é para julgar ninguém, é para dizer, se acontecer de novo, eu estou aqui. Tu quer perguntar? Oi, tudo bem, Lopes, da CEPAL. Eu estou fazendo uma leitura aqui, queria uma orientação. Na fase da explosão, certo? É injustificável a violência, mas, digamos, quando o homem, o agressor, ele está no limite da explosão, e ele que sofre as ameaças, ele que sofre as agressões, existe algum tipo de orientação, procedimento, para que antes de uma violência explodir, justificável. Saia de perto. Sai de perto. Sai de perto. Ele pode fazer uma denúncia numa delegacia da mulher? Não. Não. Homem vai para a delegacia normal. Delegacia da normal. mulher é para a mulher vítima. Entendi. Então, tipo assim, eu vou contar um caso que eu julguei. Não vou dizer quem é, mas foi assim. O homem era um idoso. E ele era um idoso bem velhinho. E ele se apaixonou pela cuidadora. E a cuidadora casou com ele, eles se casaram. Depois que ela deixou de ser cuidadora e virou esposa, esse senhor passou a ser muito maltratado. Gente, era assim uma situação que, aí o que aconteceu? As assistentes sociais lá do município, que visitavam os idosos, começaram a notar que no forró dos idosos ele não estava, na festa Dia dos Pais ele não estava. E foram atrás dele. Encontraram esse pobrezinho desse idoso em cima de uma cama, de fralda, bem magrinho, descuidado totalmente. A vítima, vocês percebem que isso é violência doméstica, porque quem cometeu dentro da casa, era uma pessoa da família, era a esposa. Mas por que ele não vai para a delegacia da mulher? Porque ele não é mulher. O que aconteceu nesse caso que eu julguei? As assistentes sociais procuraram uma delegacia normal, polícia civil, fizeram um relato e essa moça respondeu. Aí o crime que ela cometeu chama maus tratos à pessoa idosa, né? Agora, se fosse maus tratos que tivesse decorrido lesão corporal, seria lesão corporal decorrente de maus tratos. A diferença não é que esse crime não acontece com o homem, é que a resposta para o caso da mulher, como evolui muito rápido para o feminicídio, é uma delegacia especializada. O senhor entende? Então, um homem pode sofrer violência? Gente, pode. Acontece com idosos, acontece com meninos do gênero masculino. Até homens que não são vulneráveis. Pode acontecer. Mas aí a resposta não é na delegacia da mulher. A delegacia da mulher é aquela coisa urgente para conter o feminicídio, porque embora a gente tenha violência contra homens, elas normalmente não são letais e não evoluem na rapidez que a gente está vendo que acontece com a vítima mulher, ok? Mas assim, o que é que a gente orienta? Se você acha que essa mulher está lhe ofendendo, lhe humilhando, lhe xingando, saia de perto. Saia de perto. Vai ter uma hora que você vai ter que procurar um advogado e resolver isso. É melhor do que você deixar a raiva, a tensão se acumular e aí você partir para um ato de explosão. Por quê? Porque, gente, não tem comparação na força física. Na hora do mano a mano, a mulher sempre vai estar em desvantagem física. Normalmente, não vou dizer sempre, né? Mas normalmente vai estar em desvantagem física. Então, ele teve a explosão, mas ela provocou. Cara, isso daí é para o processo penal, cada caso é um caso, a gente vai analisar na justiça. Mas antes de chegar nisso, procure um advogado, se afaste, entre com a ação judicial, que tem juiz é para isso. Se não tivesse problema no mundo, eu não tinha emprego. Para que eu sou juíza? Para resolver o problema dos outros. Então, procure a justiça antes de tomar o problema nas suas mãos. Se o ciclo não é rompido, a violência tende a se intensificar a cada novo ciclo. Então, se a primeira agressão foi verbal, fez as pazes, pediu desculpa, agora está tudo bem, e a causa
que é ou a vontade de controle, ou o ciúme, ou tem raiva porque a moça trabalha, ele não queria que ela trabalhasse. A causa daquela primeira explosão não é identificada e, vamos dizer assim, atendida, a próxima explosão pode ser já uma agressão física. A explosão seguinte pode ser uma agressão física que deixa marcas. A explosão seguinte pode ser fatal. Vocês compreendem? O silêncio não ajuda aqui. É para a gente nomear as nossas emoções na primeira agressão, ainda que ela seja só verbal. Fulano, não faça isso comigo. Eu sou sua mãe, me respeite. Eu não aceito, entenderam? Nem todo mundo consegue, mas esse é o mundo ideal. Interromper na primeira explosão. A gente precisa falar que a violência doméstica, ela tem grupos vulneráveis. E eles enfrentam maior vulnerabilidade devido a fatores como dependência física, dependência emocional ou financeira, isolamento social e dificuldade de denunciar. Então, pessoas idosas com dependência podem ser mais vulneráveis à violência doméstica. E essa violência pode vir até de quem deveria cuidar dessa pessoa idosa. Foi o exemplo que eu contei Mas assim, só para vocês ficarem tranquilos, a moça foi afastada dele, ele foi tratado e ele voltou para o forró dos idosos, ele voltou para a associação dos idosos, ele está ótimo. Divorciou, separou e a moça está na cadeia. Mas só para falar o desfecho desse caso, né? Menores de idade. Houve um tempo em que as pessoas diziam assim, na minha casa eu posso fazer o que eu quiser. O filho é meu, quem manda sou eu, enquanto comer do meu feijão, eu que vou mandar nisso daqui. Gente, isso não é verdade. As crianças, os filhos, têm direitos. Olha que legal. Ele tem direito à vida. Ele tem direito à educação. Ele tem direito a que ninguém toque no corpinho dele sem ele se sentir à vontade. E porque as crianças e adolescentes têm direitos, e esses direitos foram muito, muito violados, até um dia desse, menina era mesmo que você não conta, menino não conta. Vocês lembram disso, uns 50, 60 anos atrás? Né? As pessoas desconsideravam. Ai, seu filho não vai para a escola? Para quê? Eu não fui também. Então, assim, esse grupo é especialmente vulnerável e toda criança e adolescente está na Constituição brasileira. Isso não é, vamos dizer assim, não é só como eu me sinto. Está na Constituição. Cuidar e proteger criança e adolescente é uma obrigação de todos nós. É da família, sim, mas é da sociedade também e é do Estado brasileiro. Se você está no seu condomínio e você todo dia escuta uma criança sendo espancada, porque tem pai que não dá surra, ele espanca, e a criança gritando e pedindo socorro, essa criança não vai saber quebrar o ciclo de violência sozinha. Ela é totalmente vulnerável diante da pessoa que está agredindo ela. Aquele caso que deu nome à lei, que é o caso Henri Borel, a criança ligou para pedir socorro 3 vezes. Eu estou sendo vítima de violência. Socorro. Ela ligava para o 190. E ele morreu. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Então, assim, vamos ficar de olho, está tudo bem, uma determinada criança no seu condomínio começou a aparecer queimada de cigarro, opa, ou então toda roxa, braço quebrado, olho roxo, vamos cuidar, porque essa obrigação não é só da família, é de todo mundo, todos nós, né, como sociedade. Mulheres que têm deficiência ou que são portadoras de alguma doença também são especialmente vulneráveis. Então, uma mulher que está fazendo um tratamento de câncer, essa mulher pode sim estar mais vulnerável à violência doméstica. Porque ela não vai conseguir cuidar da casa, ela não vai conseguir cuidar dos filhos. Aí o marido vai dizer que a janta não estava pronta, mas é porque ela tinha ido para a quimioterapia. Então, lógico que a janta não vai estar pronta. Né? Então, assim, vamos ficar de olho também nesse grupo especial. Pessoas com alguma deficiência, uma dificuldade de locomoção, uma deficiência visual, auditiva, esse grupo também pode ser especialmente vulnerável. E mulheres em isolamento social.
O que é que a gente vê? O que é esse isolamento social? É só o da Covid, da pandemia? Não. Às vezes, existem mulheres que trabalham de forma remota, em teletrabalho. E estão sempre dentro de casa. E isso faz com que elas estejam, de alguma forma, mais afastadas de outras pessoas que poderiam ajudá-la. Então, essas mulheres tendem a ser mais vulneráveis à violência doméstica também. É bom a gente saber, porque a gente identifica mais rápido, né? Quais são os sinais de alerta para você identificar no seu condomínio se uma vítima ou outra passou ou está passando por um sinal de violência doméstica? Primeiro, o mais evidente são as marcas físicas. Mas nem toda violência é física e nem toda violência física deixa marcas. Mas as marcas físicas já é para se preocupar. A pessoa com o lábio aberto, a testa machucada, os braços, as mulheres têm muita lesão de defesa. Então, o agressor, às vezes, segura ela pelo braço, aqui, e deixa marcas, né? O isolamento social, que é... Eu julguei um caso assim. O camarada era muito ciumento, e quando ele não estava em casa, pasmem, ele levava a chave, a casa só tinha uma chave, e trancava a casa por fora. E a mulher dele e os filhos ficavam dentro de casa, não podiam sair até ele chegar. Vocês já imaginaram que é isso? No depoimento dele, ele chegou para mim e disse assim, mas doutora, isso não é violência. Eu nunca bati nela. O agressor não se dá conta. Mas, gente, se uma criança passasse mal, se ela desmaiasse, se a casa pegasse fogo, imaginem a ansiedade e o grau de pressão psíquica que essa mulher vivia, de estar trancada. E ainda tinha outra coisa, ele trancava, e ele fazia alguma coisa do lado de fora, a vítima explicou para a gente, que se ela, por acaso, um dia fizesse a cópia da chave, tivesse e abrisse, o fato de abrir a porta revelaria que a porta fora aberta. Porque ele colocava uma coisa assim em cima da porta que se deslocaria. Imagina viver assim, gente. E isso é um processo que eu julguei esse ano, 2026. Acontece. Então, vamos ficar atentos às situações da mulher ou a vítima estar isolada. Uma vítima que passa a ter medo do parceiro. Dona fulana, tudo bem? O marido chegou e ela... Essa mulher está precisando receber um WhatsApp com esses nossos slides. Vou te mandar um slide super legal. Oi, pode falar. Eu estava vivendo em um condomínio em que eu estou síndica. Eu vivi essa situação com uma moradora há quase 2 anos. Graças a Deus, a gente conseguiu, assim, resolver, né, entre aspas, porque ela vivia com um namorado, ele altamente agressivo, todos os moradores já tinham ciência dessa situação, por vezes a polícia era chamada no condomínio, quando a polícia chegava, ela dizia que não era nada, né, e aí tinha aquela proibição imediata do rapaz entrar no condomínio, mas depois ele já entrava novamente, então eu, enquanto síndica, eu não podia proibir. Se ela autorizou, né? Até que chegou um ponto que ele não só ameaçou, né? Ela mora com a mãe, com a filha e com ele, né? Ele ameaçou colocar fogo na unidade. Então, isso deixou de ser algo individual e passou a ser coletivo. Foi quando eu fui na delegacia e, por vezes, eu conversava com ela pelo WhatsApp, né? Eu morria de medo de acontecer algo sério, porque aquilo ali estava anunciando a qualquer momento o ciclo estava girando muitas vezes, dizia, né? fulana, você precisa se libertar, você não depende dele emocionalmente, você precisa... E ela dizia, eu não consigo. Até que nessa situação, que eu fui à delegacia da mulher, denunciei, fizemos uma denúncia crime junto com o advogado do condomínio, e aí apresentei a ela, disse que tinha o que tinha feito. E aí, mesmo assim, ele entrou. E quando ele entrou, graças a Deus, ela mesma chamou a polícia. E já faz uns 3 meses que a gente assim está vivendo uma verdadeira paz no condomínio. Então foi uma luta muito grande que a gente deu no condomínio. Muito bem.
Uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: todos os protocolos de atendimento de violência doméstica dizem uma coisa só. Quando a polícia militar chega, porque você liga para o 190, quem chega é a polícia militar. Quando a polícia militar chega, é para levar todo mundo para a delegacia. Não existe, não é seguro, não funciona, não impede feminicídio a polícia chegar, bater um papinho com o camarada dizer, não, foi uma besteira. Ou a vítima dizer, não, bobagem. E a polícia ir embora. Isso não existe. É para exigir, se a vítima disser, eu não vou, vocês não vão me levar, é para a polícia levar pelo menos o agressor. É para ter o relato. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Às vezes, eu ouço, lá em Caucaia não existe mais, porque os policiais da Caucaia, quem treina sou eu faço palestra, converso com todo mundo. Às vezes, a polícia chega e o que parecia ser uma briga de vizinhos, na verdade, é violência doméstica, porque os vizinhos são da mesma família, os vizinhos têm uma péssima relação, estão brigando por uma herança, sei lá. Aí a polícia entende aquilo ali como uma coisa de vizinhança e apazigua. Mas quando eles percebem que é violência doméstica, leva todo mundo. Por quê? Porque a gente já teve um feminicídio na cidade de Fortaleza, que a polícia foi chamada. A vítima disse que não era nada, que ele era um homem muito bom, que ele era muito louco por ela, deixa o bichinho, não leva não. Quando a polícia foi chamada de novo, ela estava morta. Então, assim, é protocolo de operação padronizado. Se teve violência doméstica, foi só um grito, vai todo mundo para a delegacia. Ou pelo menos ele. Porque, às vezes, a vítima está dizendo na frente da polícia que não aconteceu nada porque ela está com medo de morrer. Vocês entendem? Até na violência doméstica, o protocolo da gente para ouvir o depoimento da vítima é mandar ela ir no fórum. Por quê? Porque se eu dou um link de audiência e ela faz de casa, eu não sei se o agressor está olhando para ela com a arma em punho. Não que seja isso, mas vocês percebem? Ela tem outra condição de prestar depoimento se ela entra na minha sala de audiência sem nenhuma pessoa vendo, ouvindo, sem nenhuma preocupação. A preocupação é só dizer o que aconteceu. Mudanças no comportamento de crianças, de idosos, de vítimas mulheres e pedidos de ajuda velados. Aquela vítima que não diz o que está acontecendo, mas puxa o assunto. Tu acha, como é que é? Pode ser uma pessoa que está querendo se informar porque está passando por isso. E aí é importante o síndico dizer, olha aqui essa apresentação de WhatsApp, vamos tomar um café. Eu vivo dizendo isso para os síndicos dos cursos que eu faço. Vamos tomar um café? Tira a vítima de perto da pessoa violenta, leva ela para tomar um café, na sua casa, na sua cozinha, na portaria do prédio, na copa, e deixa ela à vontade um pouquinho, porque vai aparecer algum relato de se ela estiver precisando de ajuda. Então, mesmo que o pedido não seja expresso, há pedidos mais discretos e vale a pena a gente dar atenção a eles também. Alguma pergunta, gente? Tudo bem? Pode falar. Tem um microfone aqui. Muito obrigado, parabéns por tudo isso. Peço em nome de todos os síndicos que divulguem esse slide no grupo. Eu fiz para vocês, é de Pronto. presente. De tantas coisas que nós poderíamos perguntar, nós, síndicas mulheres, nos deparamos com a situação de que naquela seleção dos candidatos a síndico profissional, alguns homens pedem que não seja homem, que não seja mulher. Por favor, pode só pedir candidatos homens, né? E isso nos deixa, assim, desmotivadas, né? Parece que a nossa luz é apagada, né? E a gente queria ouvir algo sobre isso. O segundo ponto, o mercado condominial cada vez mais exigente, por isso que nós, síndicos profissionais, temos a Associíndicos e temos diversas outras formas de valorizar a categoria. Nem sempre um síndico destituído, ele está errado, está irregular, merece passar por aquilo ali. Mas,
quando aquele edifício, aquele condomínio, faz agora essa moda que está no mercado de levar bandeira, faixa, né, saia, peça para sair, nananã, até que você explique, que você demonstre aquilo, que você não está sem a razão, não merece passar por aquilo já manchou o seu nome, você é mulher, né? Então, a gente também queria ouvir sobre isso, para que a gente possa divulgar que não é uma ação justa. Ir para o painel da fachada, colocar a faixa, fazer aquele batuque, né? Fogos, quando deu certo a Assembleia para destituir, é algo terrível e que a cada dia cresce mais. Muito obrigada, Deus abençoe a tua vida. Obrigada. Olha só, essas duas questões que a senhora trouxe, elas não são diretamente ligadas à violência doméstica. Então, depois que eu concluir eu posso conversar com você rapidinho e te dizer o que eu acho. Mas, assim, nas duas hipóteses, né? O que a gente tem aí são manifestações de uma violência que a gente chama violência de gênero. Não é violência doméstica, mas é uma violência que ela é feita contra a mulher por ela ser mulher. E olha, tem muita gente que acha que mulher não é boa administradora. Tem muita gente que acha que mulher nem devia ser juíza. Cirurgiã. Não, meu cirurgião é como se fosse uma coisa astronauta, só tem astronauta homem. Então, isso é uma violência, sim. Mas depois a gente pode conversar com isso reservadamente, porque eu vou continuar aqui só na doméstica, tá bom? Mas obrigada pela sua contribuição. Bom, como agir, se você é síndico, na prevenção dessas violências? Os síndicos e administradores podem fazer uma diferença nessa proteção, principalmente de mulheres, idosas e menores. Quais são as ações preventivas essenciais que a gente identifica estudando a vitimologia? A primeira é observar sem invadir. Não vai arrombar a porta de ninguém, entrar lá, a não ser que a vítima esteja dizendo socorro, socorro, ele vai me matar. E você arromba a porta, chama a polícia, faz o que você quiser. Mas, primeiro observa se for uma violência não letal e discreta, e ganha a confiança da vítima. Então, não seja invasivo, não se ofereça, chame para um café, porque como é que eu vou dizer isso para vocês? A vitimologia explica o seguinte: a vítima de violência doméstica, é impressionante isso. Sabe qual é um sentimento muito comum da vítima de violência doméstica? A vítima sente culpa de ter sido vítima. Ela imagina na cabeça dela que alguma coisa ela fez que gerou a violência. Ai, foi porque eu dormi tarde. Ai, foi porque eu engordei 10 quilos. Ai, foi por causa do batom vermelho. E como essa vítima tem esses sentimentos que a psicologia explica, pode ser que ela, por se sentir culpada pela explosão do outro, ela esconda que ela está passando por aquela violência. E ao esconder, uma observação mais atenta pode ajudar vocês a identificar essa situação. O apoio para a vítima, discreto, mensagem no WhatsApp, está tudo bem com você? Como a Cássia falou do caso dela, aconteceu uma vez, aconteceu duas, na terceira, fulana, vem cá, vamos conversar, olha só. Esse apoio sem pressão, sem dizer, pois então, se ele lhe matar, você que vai perder sua vida, eu não tenho nada a ver. Não pode ser um apoio que é um carão, que é uma bronca, que é uma invalidando o que ela está passando, porque é difícil, gente. É difícil você reconhecer que seu próprio pai está cometendo violência com você, porque a gente idealiza o pai, né? O mandamento, honrar pai e mãe. Aí, quando o pai é o agressor, é difícil. Então, apoiar discretamente a vítima. Todo síndico precisa conhecer os canais de denúncia e o ambiente onde a gente vive, o condomínio que a gente vive, ele tem que ser um ambiente seguro. Então, comunicações no elevador, comunicações na reunião, no grupo. A gente tem que deixar as pessoas sentirem que ali é um ambiente de paz.
seja o ambiente virtual, onde todo mundo se fala, seja o ambiente físico também. No Ceará, a gente tem desde 2020 a Lei 17.211. Mas quem for de São Paulo, quem for de Santa Catarina, do Rio, pode dar um Google aí que vários estados têm leis estaduais que elas obrigam síndicos e administradores de condomínios residenciais ou comerciais no Ceará a comunicarem à Polícia Civil, os órgãos de segurança pública, a ocorrência de indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher. A primeira vez que eu falei com síndicos, eu acho que esse é meu terceiro encontro com síndicos. Oi? Deixa ela te passar o microfone, porque daqui de cima eu não consigo entender. Obrigada. Boa tarde, doutora. Eu me chamo Lacerda, sou síndico aqui de um condomínio próximo. Uma bela boca de noite, como se diz, o vizinho de baixo lá ligou, dizendo que estava havendo uma confusão muito grande de um casal. Eles moravam no 1203 e o outro no 1103 e eu embaixo. Mas eu não ouvi. E o que é que eu posso fazer nessas horas? Você pode, vamos lá, o que é que a lei diz? Que você é obrigado a registrar. E a registrar para quem? Para a Polícia Civil ou órgãos de segurança pública. A lei do Ceará relata que esse registro tem que ser feito em 48 horas após o seu conhecimento. O que é que, para cumprir a lei, o senhor pode fazer? Boletim de ocorrência virtual. Eu não consigo te ouvir sem um microfone. Foi só briga de boca mesmo, não foi de tabefe, não. Tá, mas não chegou ao seu conhecimento? Porque existe agressão verbal. Chegou. O cara chamar sua filha da puta, sua isso, sua rapariga. Esses palavrões, isso é um realmente tipo lá- de violência, lá chama foi- violência lá foi- moral. Lá o nível foi baixo. Se o nível tá assim, a gente já entende como violência doméstica, sim. E assim, eu ia dizer uma coisa, deixa só, aí eu te passo a palavra. É bem rapidinho. A primeira vez que eu falei para síndicos lá na Escola da Magistratura, eu percebi que na minha plateia, alguns síndicos estavam muito incomodados da lei dizer isso. E eu me lembro que uma pessoa ficou debatendo comigo, por que eu vou ter que fazer isso, se ela aceita, se ela quer. Inclusive, essa pessoa era uma mulher. Só faltou dizer assim, ela que se lasque. Mas, assim, eu me lembro que na hora eu olhei para ela e disse assim, pois então não seja síndica. Porque o que a lei está fazendo não é expondo o síndico. O que a lei está fazendo é protegendo o síndico. Quando o síndico avisa a polícia, porque a lei mandou, esse cara agressor não vai poder fazer nada com esse síndico. Você não está se metendo na vida dele, você não está injuriando ele, você não está caluniando ele, você está cumprindo a lei. Por quê? Porque a lei é muito bem feita. Ela diz assim, o síndico é obrigado a avisar se houver indícios. Não é se ele tiver certeza. Não precisa você testemunhar. Se aparecerem indícios, você avisa. Vocês compreenderam? Então, quando a lei coloca essa obrigação para o síndico, ela não faz isso para atrapalhar a vida de vocês. Ela faz isso para protegê-los. Porque aí o camarada que não conseguiu ser pacífico nem com a mulher dele, não vai crescer para cima do síndico. Por que você fez isso? Porque está na lei. Pronto. Então, é uma coisa boa quando o Estado legisla e coloca essa obrigação. A denúncia ela pode ser anônima? Pode. Pode. Agora, o síndico é obrigado a denunciar, entendeu? Aí vamos aqui para essa parte que vocês vão ver. É o 190. Na hora do quente, está acontecendo, estão se xingando, eu não sei onde isso vai parar, 190. Eu trabalho com treinamentos na área de portaria e desafio muito grande de fazer com que eles, aquela cultura de briga de marido, ninguém mexe com mulher, isso acabou.
Geralmente, as reclamações elas vão para a portaria. E eu queria, até antes, muitas vezes, do próprio síndico, queria uma orientação a respeito de como orientar melhor os porteiros com relação a esse tema. Né? Lógico, mantendo informado o síndico, o administrador, mas tem alguma situação em que ele realmente tem que agir, ele tem autonomia dele mesmo, sem presenciar, sem escutar, apenas recebendo uma denúncia, porque eu entendo que todo mundo é envolvido. Todos nós aqui temos. O dever de socorrer alguém que está em iminente risco de morte é de todos nós. Se a gente pode agir, eu não sei se o senhor lembra do caso de uma moça que sofreu uma agressão dentro do elevador, o cara deu mais de 60 golpes nela. Quem salvou a vida daquela mulher foi o porteiro. Porque ele viu na câmera, ele não pensou em outra, ele pensou assim, eu tenho que salvar essa mulher. E aí acionou polícia, acionou gente, seguraram o cara, chamaram a ambulância. Então, assim, esse pensamento é todo mundo ajuda todo mundo. Outra né? pergunta, lá na CIOPS, tem algum direcionamento especial para que dê conta de tantos casos com relação à pronta resposta da polícia? Que, assim, vários tipos de Olha, ocorrência. dizendo que é violência doméstica, narrando que é violência doméstica, aqui no Ceará, a gente tem uma companhia para isso, que é a COPAC, que é a companhia do policiamento cidadão, do policiamento de acompanhamento. Então, a gente tem treinamentos, eu, inclusive, sou uma das formadoras dos policiais, pode falhar, pode demorar, ninguém vai saber, não posso lhe dizer que vai ser rápido, mas, assim, não vão deixar de ir. Eles não deixarão de ir. Podem. Nem precisa. Quando o esquentadinho vê que quem chegou foi a polícia, pense num povo colaborativo, com medo de ir preso. E você não se envolve, né? O 180 não atende urgência, mas o 180 dá orientação para você e para as vítimas. Gente, chegou isso para mim, eu não sei muito bem o que fazer, eu estou em dúvida. Liga no 180 e fala, sou síndico, aconteceu isso. O 180 vai ter uma pessoa que vai lhe dizer, rapaz, nessa situação aí, faça alguma coisa. Ele é mais preventivo. O 190 é para a urgência, tem que vir aqui agora porque eu estou ouvindo os gritos de socorro. Centro de Referência e Assistência Social, são os CRAS. A vítima não sabe, quer conversar com alguém, não tem muita... Sugira, olha, vai no CRAS da prefeitura, vai falar com uma assistente social, vai dar uma passadinha para alguém. E a delegacia de atendimento à mulher. Nem toda cidade tem delegacia de atendimento à mulher. Mas, nas cidades onde a delegacia da mulher não existe, toda delegacia é para ter gente capacitada para esse atendimento. Para ela não sofrer o que a gente chama de violência institucional, que é ela passar pela violência, aí ela chegar na delegacia, ser maltratada, ser desconsiderada, ou ser tratada como se o problema fosse menos importante, porque isso perpetua o ciclo de violência. Então, a minha cidade não tem delegacia da mulher, não tem problema. A delegacia comum tem um protocolo para atender essa vítima. Não precisa ser a delegacia... eu estou no Cumbuco, a delegacia da mulher lá no centro de Calcaia, eu estou sabendo aqui uma confusão na minha casa de praia. Vai na delegacia do Cumbuco. Vai no Cumbuco mesmo. Vai na mais próxima. Ok? Pois não. Boa tarde, tudo bom? Eu tenho algo para perguntar, se eu não sei se isso realmente é uma violência doméstica. Eu tenho no meu condomínio uma criança que é autista e ele tem violência contra a mãe. Peraí, uma pessoa autista Certo. comete violência como? Contra a mãe. Sim. Certo? E isso já aconteceu umas 3 vezes que eu saiba, certo? Do porteiro ligar para mim e dizer, dona Ana, o policial está aqui embaixo para tal apartamento, né? Aí eu falo assim, mas não vai subir. Quem? O policial. O policial vai subir, Ana. Enquanto eu não descer, porque eu já sei o que é, certo? Aí eu ligo, o que é que eu fiz várias vezes? Liguei para ela, porque eu tenho uma intimidade com a mãe, ela não atendia. E ele é de menor, né? Ele tem
13 anos, certo? Então eu desci, aí fui falar com o policial e expliquei o que estava acontecendo. Aí ele disse, senhora, se ele está com a arma, porque ele geralmente pega uma faca, tá? E aí ele disse, se eu subir e ele vier contra mim, eu vou ter que ter contra ele também, mesmo ele sendo de menor, Lógico. né? Então, assim, eu te pergunto, o que eu faço? Manda ele Porque subir. mesmo Manda sem ele a- subir. mesmo- Pessoas autistas, pessoas de menores cometem feminicídio. Você diz assim, quem recebeu treinamento na academia de polícia militar? Não fui eu, Ana. Foi o senhor. E se o senhor vai usar, ele tem treinamento para usar moderadamente a força. Certo. Manda ele subir. E se ele matar a mãe dele? Pois é. Porque isso, assim, esqueçam, síndicos, administradores. Vocês não fizeram concurso para juiz. Esse peso é meu. Quem sofre tendo que julgar se agiu, se não agiu, se o uso da força foi moderado ou se ultrapassou, se é inimputável, se pode responder, isso não é problema. O seu problema é salvar a vítima. O seu problema é salvar. E tem muito menino de 13 anos que tem uma força física gigante. Verdade. E se esse menino está com a faca na mão, às vezes até o policial vai ter dificuldade de dominá-lo. Imagina a vítima, que é a mãe, que ama e que fica à mercê dele. Eu não tenho dúvida em lhe responder, senhor policial. Se tiver um feminicídio no meu condomínio, eu chamei a polícia. O que o senhor vai fazer, o senhor decide. Mas eu estou ligando, ela não está atendendo, eu estou ouvindo. Já aconteceu antes, o ciclo se repete. A parte que a lei mandou eu fazer, eu fiz. Eu chamei o senhor aqui. Como o senhor vai agir? É isso. Não deixa a polícia colocar essa decisão na sua mão. Essa decisão é tática operacional de quem é treinado para tanto. Certo. Você não é a juíza. Beleza? Certo. Obrigada. De nada. Pessoal, juntos nós podemos proteger, porque os síndicos e administradores são aliados essenciais na rede de proteção às mulheres. Muito obrigada por vocês terem me ouvido. Eu vou deixar, os slides já estão com a organização do evento, e eu vou ficar muito feliz se todos vocês receberem e compartilharem, e se vocês tiverem saído hoje com um pouquinho mais de informação do que vocês chegaram. Tem uma pessoa ali querendo falar, tem um microfone para ela, por favor. Tem uma amiga ali de blusa clara, aqui do lado esquerdo, Cássia, de óculos, que ela quer falar. Aí eu falo. Pois não. Doutora, no caso da polícia chegar no condomínio, é necessário que o síndico acompanhe a polícia até o apartamento? Onde Não está é acontecendo? necessário, mas é recomendável. Mas vamos imaginar que você está numa situação que o síndico simplesmente não está lá. Deixa a polícia entrar. Certo. Se Entendeu? Se o síndico estiver, é bom Ele acompanhar. pode acompanhar, ele pode ter interesse de ir, mas não é obrigatório, nem está na lei como obrigação do síndico, não. Tá certo. Obrigada. De nada. Gente, eu esqueci de dizer, eu sou a autora de um livro que se chama Mulheres, Dominação e Política. É um livro que aborda a violência de gênero, a violência contra as mulheres. O primeiro capítulo vai lá na Idade da Pedra, até a quarta onda do feminismo, para tentar explicar para o leitor interessado de por que há tanta violência contra mulheres. Depois eu falo das teorias que dão conta de explicar como reagir a isso. E, finalmente, eu analiso a cota eleitoral de gênero como uma política pública de inserir mulheres na vida política, porque a gente ainda é menos de 20% nesse mundo, apesar de sermos 52% da população. E, então, se alguém tiver interesse de ler um livrinho de ciência política, eu trouxe alguns e posso autografá-los. Muito obrigada. Convido a Cássia para fazer a entrega também de uma lembrança do Papo Condominial ao Vivo Será para a doutora. Fazer uma foto especial. Nós três para esse belo registro.
Obrigado, obrigado. Obrigado, meninas. Obrigado, doutora. Obrigado.